de grupo. Nós vamos falar de alguns jogos, né, que nós aplicamos, que podemos utilizar em algumas situações, de as dinâmicas, e que ela vem ser o quê? Ela vem ser os instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de formação e organização que possibilitam a criação e recriação do conhecimento, que leva também à reflexão. Como nós vimos, toda a teoria durante o semestre, nós vamos dar continuidade de quais são os instrumentos, as técnicas que são aplicadas. Para que servem esses jogos? Para que servem essas dinâmicas? Para responder às interrogações como: o que pensam as pessoas? O que sentem? O que vivem e o que sofrem? Para desenvolver um caminho de teorização sobre esta prática com um processo sistemático, ordenado e progressivo. Então, quando nós falamos durante o semestre, né, todo semestre, que todos os jogos nós temos que ter um conhecimento, um domínio sobre ele antes da aplicação. Uma vez que nós vamos utilizar determinada técnica, eu tenho que ter o domínio sobre ela e entender o objetivo para aquela técnica ser aplicada. E, principalmente, conhecer o público, os indivíduos que que são inseridos dentro da aplicação desta técnica. Para retornar à prática, transformá-la e redimensioná-la. Então, nós temos a prática, ela é inserida no momento que existe todo o processo de dramatização, da aplicação do jogo, nós estamos colocando a prática. E, através da prática, nós transformamos os participantes que estiverem abertos a essa situação, né, do autoconhecimento, da reflexão, e acaba redimensionando muitas atitudes, muitos comportamentos e muitas situações que estavam na sua introspecção, e ele acaba emergindo. Tudo isso nós vimos. E olha para que serve. Então, aqui nesse slide, ele é o resumo de tudo que nós vimos durante o semestre. Aí nós temos as técnicas participativas, que geram um processo de aprendizagem libertador, porque permite o quê? Então, essas são as técnicas que nós vamos aprender, né, estudar na aula de hoje. Nós temos a técnica do quebra-gelo, que é uma técnica muito legal. Nós temos a técnica de apresentação, que ela confunde um pouquinho do quebra-gelo. Temos a técnica de integração. Temos a técnica de relaxamento e a técnica de capacitação. Então, agora nós vamos nos slides falar de cada uma delas. A de quebra-gelo. Quando que nós aplicamos, né? O que vem a ser essa técnica? Ela é uma atividade, o próprio nome fala quebra-gelo, exercício ou experiência projetada para quebrar o gelo de um grupo de pessoas que podem ou não se conhecer. Então, ela não é uma técnica de integração. Ela não é uma técnica de apresentação. Ela é uma técnica que já existe, as pessoas podem ou não se conhecer para ela ser aplicada. Um grupo está exibindo um gelo, na verdade, uma resistência, uma relutância, se houver pouca ou nenhuma conversa, ou em fazer contato físico, contato visual. Então, o grupo, o facilitador, o coordenador, ele consegue identificar a necessidade de aplicar essa técnica do quebra-gelo a partir do momento que ele observa, ele evidencia que entre os participantes está tendo pouca conversa, pouca interação, existe uma relutância, né, até do próprio contato visual. Ele fala contato físico, são às vezes a forma de você, às vezes, dar uma batidinha no ombro, ou até na participação física de uma forma geral. E ela e os membros do grupo ficam sozinhos, demonstrando pouco ou nenhuma iniciativa e ausência de confiança. Alguém já trabalhou com essa técnica ou já participou dessa técnica de quebra-gelo? Hein? Não? Então, nessa técnica, eles geralmente se concentram no compartilhamento de informações pessoais, como nomes, hobbies, para que comecem não só a se conhecer, mas realmente quebrar o gelo, para que comece a ter uma interação entre os participantes do grupo. Por mais eficiência que essa técnica deve ter propostas, elas devem ser rápidas e divertidas, auxiliando o grupo a interagir. Por que ela tem que ser
divertida e auxiliar a interação, porque já se percebe, ela já foi escolhida para a sua aplicação, porque já foi evidenciado que está dificultando, né, os próprios participantes têm uma certa dificuldade de interagir. Então, se eu não estou conseguindo interagir no jogo, eu posso aplicar durante ele uma técnica de quebra-gelo. Claudineia, mas quando que eu posso aplicar essa técnica? Vai depender de facilitador para facilitador. Conforme ele for evidenciando, pode ser do início, se todos se conhecem, pode ser no meio. Aí vai depender de facilitador para facilitador. No final de um exercício bem sucedido do quebra-gelo, o facilitador deve ser capaz de resumir para o grupo o que foi aprendido durante o exercício. Aqui nós damos direcionados ao quebra-gelo. Todas as técnicas, todas as atividades que forem aplicadas, o que eu oriento é que ela venha resumir, explique para o grupo o porquê, né, da sua aplicação e o que foi aprendido dentro daquela aplicação. Quando a gente, no quebra-gelo, se aplica um jogo, durante o jogo, precisa ter a harmonia, a interação entre os participantes. Se não existe, dá uma paradinha, o facilitador pede, vamos dar uma paradinha agora rapidinho, tomar uma água, desestressar um pouquinho. Então, acabam todos, né? Fala-se até uma paradinha hidráulica, né? Vai no banheiro, ou tem até um coffee break. E a hora que retornar, você pode aplicar o quebra-gelo, para ver se aí o grupo consegue realmente interagir para que se tenha um bom resultado do jogo que está sendo aplicado. E para se qualificar como quebra-gelo, ela tem que ter, né, alguns critérios. O primeiro, ele deve ser divertido. Por quê? Porque se você coloca uma atividade de quebra-gelo de uma forma muito, como eu posso dizer, muito formal, né, muito criteriosa, com muitos critérios, ela faz com que o indivíduo acabe se estressando ainda mais. Ele acaba, às vezes, se fechando ainda mais para esse jogo. Não deve ser ameaçador, não deve ter disputa, não se recomenda não ter disputa. Vai ter um ganhador ou outro de alguma forma, mas se tiver, que ele seja realmente de uma forma muito divertida, que leve pelo lado mais da informalidade do relacionamento. Deve ser altamente interativo. Nessa dinâmica, conforme for falando agora, interativo. Vocês já viram aquela dinâmica, ou alguém já participou da dinâmica da bexiga, que se coloca todos em círculo, e oferece a bexiga para cada um e eles estouram, eles enchem. E depois você pede para ficar dividindo a bexiga, né? E não pode deixar a bexiga cair no chão, é o que se pede. E aí começa a ter a interação. O que se espera dessa técnica, desse jogo, que é considerado um dos quebra-gelos também, porque ela pode ser aplicada em vários contextos, né, de uma forma geral, ela pode ser considerada quebra-gelo, porque eu não estou falando para não deixem a bexiga cair, eu não estou falando que não é para deixar a minha bexiga, mas de todos, né, da importância da interação, do relacionamento entre as pessoas, entre os participantes. Então, essa da bexiga, se alguém já participou, ela pode ser considerada uma técnica de quebra-gelo. Deve ser simples, de fácil entendimento, deve ser orientada sempre para o sucesso, não deve ter, assim, a perder, né? Não deve exigir que as pessoas revelem informações pessoais ou toquem uma nas outras. Por que não tocar uma nas outras? Porque tem pessoas, alguns participantes, alguns indivíduos, que eles têm uma certa resistência no toque. Já aconteceu de eu estar participando, dessa vez eu participava de um processo, né, dessas técnicas, e eu me lembro que do lado esquerdo tinha o meu parceiro, né, o meu colega, e do lado direito, só que do lado direito, do esquerdo, tocava o lado direito. E eu precisava desse contato para dar continuidade com os outros participantes. E esse do lado esquerdo, ele não tocou meu braço, né? E a hora que ele recebeu, o próprio facilitador, ele era muito, como se diz, muito observador mesmo. Ele observou que a hora que o outro foi tocar, ele recuou com o corpo. Então, nós temos que ter um pouco de critério relacionado a isso, tá?
Temos que entender realmente quais são os participantes e se existe alguma situação como a que eu falei para vocês. Não devem envergonhar os participantes ou fazer-os sentir compelidos à participação e pouco devem mostrar desrespeitos. Então, nós temos que ter o respeito em relação a eles. Não são obrigados a participar, eles são convidados, os participantes, a participar dessa quebra-gelo. E uma vez, professor, se ele não quiser participar, é um direito dele. Todos os jogos, gente, é um direito dele participar. Ah, mas quando é um jogo de aprendizagem, aí é diferente. Tá? Mas esses jogos, eles têm que estar apto, né, e aberto para participar, disponível para participar das técnicas. Aí nós temos a técnica de apresentação. Muitas vezes essa técnica de apresentação, ela chega a ser confundida com o quebra-gelo. Existe um diferencial. Olha, lá nós podemos aplicar na quebra-gelo, mesmo os indivíduos já se conhecendo, os participantes se conhecendo, podendo ser no começo, na metade ou até antes do final, sem problema nenhum. Aí, na técnica de apresentação, olha o que diferencia. É um instrumento que tem o objetivo de revelar características dos participantes e facilitar o engajamento e a comunicação entre eles. Então, ela trata-se de uma metodologia específica e é simples também, para a interação. Então, a técnica de apresentação, ela é aplicada quando existe um grupo que eles não se conhecem. Eles não têm, ou poucos se conhecem, né? Então, é aplicada essa técnica da apresentação, que eu vou dar um exemplo para vocês também. Ajuda a apresentar um aos outros, possibilitando descobrir quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, sonho, sinto e penso. Então, quando eu falo da técnica de apresentação, eu não sei se alguém também se quiser falar, tá? Vamos lá. Nós temos uma apresentação que ela é como se fosse, é de técnica de apresentação mesmo. Então, eu estou aqui e eu estou com a Elizabeth. A Elizabeth está do meu lado, então o facilitador solicita que se faça dupla e que eu tenha algumas perguntas, eu faço algumas perguntas para a Elizabeth, como assim, Elizabeth, quem é você? De onde você vem? O que você faz? Como você vive? Onde você vive? O que você mais gosta? Qual que é o seu sonho? O que você sente? E o que você pensa? Através de algumas perguntas, aqui ele deu alguns exemplos, eu faço para a Elizabeth e preencho. Aí a Elizabeth, ela faz em relação a mim e preenche também o que eu falar. No momento que for apresentar quem é a Claudineia e quem é a Elizabeth, também existe a troca de papéis. A Claudineia passa a ser a Elizabeth e a Elizabeth passa a ser a Claudineia. Isso é uma técnica de apresentação. Pode também ser utilizada para quebra-gelo, tá? Pode também ser utilizada para quebra-gelo, porque ela é bem, como se diz, ela é bem dinâmica, ela é bem alegre. E aí a Elizabeth, ela levanta, né, pede para que levante, aí ela fala assim, Claudineia, eu sou a Claudineia, Elizabeth, eu sou a Claudineia, eu venho da cidade X, e aí eu apresento como se eu fosse a Claudineia. E aí eu, Claudineia, apresento como se fosse Elizabeth. Essa é um dos exemplos da técnica de apresentação. Exige um diálogo verdadeiro, através das perguntas, né? Onde partilha o que pode e quer ao novo grupo. Então, onde você vive, o que gosta? Porque aí fala assim, onde você vem, o que você faz? Por que você procurou o grupo? Tá? Então, olha, ela tem muitas informações, é a apresentação, mas eu tenho muitas informações, tanto da Claudineia quanto da Elizabeth. Precisa ser desenvolvida num clima de confiança e descontração. As pessoas têm que estar aptas, né, a interagir. Como é feito normalmente essa técnica específica que eu estou falando para vocês, ela é uma técnica que ela acaba até interagindo e fazendo quebrar o gelo de algum participante que veio, né, e ainda está meio com dificuldade de interagir, até mesmo antes de começar, você já quebra o gelo lá logo no início na técnica de apresentação. Por isso que ela tem que ser muito bem conduzida e saber qual é o objetivo que eu tenho que ter para a técnica de apresentação. O que eu sugiro é que sempre que vocês forem fazer por exemplo, uma palestra, faça uma técnica de quebra-gelo no início.
né? Já começa com uma técnica de quebra-gelo. Ou você pode fazer quando você vai dar um curso. Já comece a fazer uma técnica de apresentação. Por quê? Porque você, na técnica de apresentação, você já começa a conhecer o seu público, os participantes dele, com apenas a técnica de apresentação. Claudineia, mas só palestras? Não. Grupos, de uma forma geral, nós aplicamos essa técnica. A técnica de integração, também, essa técnica também de integração, ela pode ser confundida. Permite ela analisar, olha, o comportamento pessoal e de grupo, porque aí é a partir dos exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. Na técnica de integração, vocês podem falar, mas não é igual a apresentação? Não é igual de quebra-gelo? Não, aí já é a técnica propriamente dita. E porque aí eu vou observar, né, o comportamento de um grupo de uma forma geral. Como que ele está se relacionando? Como que ele está interagindo? Ele está aberto, né, às informações ou aquele contexto a qual ele existe no grupo? Trabalhar a interação, a comunicação, encontros e desencontros no grupo. Então, eu tenho a habilidade de conduzir o grupo, sou um coordenador, sou um facilitador, então, através dessa minha habilidade, eu trabalho a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo. Aqueles que tiveram um encontro maior, se interagiram mais, se colocaram mais abertos. E aqueles que não tiveram. No momento dessa técnica, nós não vamos apontar. Não se aponta para quem não se integrou. Não é isso. Mas quais foram os encontros que nós tivemos nesse grupo? Quais foram os desencontros? O que pode melhorar, né? O que poderia ter feito para que isso não acontecesse? Então, nós vamos conduzindo de uma forma essa técnica, porém, ela não deve ser apontada, porque a Claudineia, o Eduardo, a Beatriz, o Aline, o Fernando, não. Nós não podemos apontar, nós devemos sim trazer no contexto e levar à reflexão, no final, sua finalização, o do porquê, né, dos encontros quais nós tivemos, dos encontros quais tivemos e que poderíamos ter evitados. E o diálogo profundo no lugar da indiferença, discriminação, é aquilo que eu acabei de falar, desprezo, vivido pelos participantes em suas relações. Então, principalmente quando é um grupo terapêutico, tá? Tomar cuidado, quando a gente, assim, trazer o diálogo, mas sem trazer a indiferença ou a discriminação, algum tipo de desprezo, vividos pelos participantes em suas relações. Quando a gente fala dessa integração, ela vem de encontro também daquele momento, como eu posso dizer, que você traz o indivíduo, o participante, pela sua empatia. Porque nós, facilitadores, coordenadores, nós temos que ser empáticos. Então, se eu vou entrar dentro de um contexto de grupo, vou facilitar ou vou coordenar, mas eu já tenho preconceitos direcionados e pode acontecer de ter algum participante naquele grupo, pode isso sim, na forma de analisar ou até de conduzir, pode ter interferência. Então, essa técnica, ela vem de encontro, principalmente da habilidade nossa de condução de grupo. Os exercícios com as pessoas a pensar suas atitudes e seu ser em relação. Quando a gente fala assim, ela leva, né, os exercícios que as pessoas pensem, analisem, levem a reflexão em relação às suas atitudes e você no contexto do grupo, e você no contexto social, e você no contexto familiar. Então, ela leva ao indivíduo realmente estar aberto para as mudanças que possam vir a acontecer. Eu gosto muito dessas técnicas, tá? Muito mesmo. Claudinei, uma técnica de integração é o jogo. Vai ser analisado e na finalização dessa técnica de como ele conduz, como ele interagiu, nós vamos colocar os encontros e desencontros no fechamento dela. Técnica de relaxamento, também gosto. É eliminar as tensões, soltar o corpo, voltar-se para si e dar-se conta da situação em que se encontra, focalizando cansaço, ansiedades e fadigas. Essa técnica é uma técnica que eu já apliquei, eu dava aula no curso de administração em Ourinhos, além da psicologia, né? E aí eu me lembro que nós estávamos assim, encerrando o semestre,
e teve um fator de um acidente que fazia uma semana e pouco, uns 10 dias que eles tinham perdido um colega de sala, e eu percebi, né, que a classe estava bem assim, desanimada, né, meia tristonha, digamos assim, mas muito agitada. Estava desanimada, mas o agitado dela era de falta de atenção na sala, querendo conversar demais. E aí, no final, eu falei para eles, então, ó, uns 20 minutos antes, nós paramos agora e nós vamos fazer uma técnica de relaxamento. E não tinha nada, né, pronto, planejado, mas eu já tinha aplicado essa técnica. Aí, na aplicação dessa técnica, eu solicitei, eu sempre trago, né, comigo, hoje eu tenho dentro do meu carro, mas é menor, mas eu sempre trago uma caixinha de som. Aí eu pedi para que fossem buscar a caixinha de som, trouxeram, e a música Arco-Íris. Eu coloquei, deixei a luz apagada, vindo a luz mais de fora, eles encostaram na carteira, e aí eu comecei a colocar a música, né? E depois, quando terminou a música, eles já estavam relaxados, e aí eles demos o fechamento que é necessário, e aí nós fizemos essa troca, para ver os encontros e desencontros que existiram naquele momento, né? E o feedback, a devolutiva que nós tivemos de uma forma geral da sala foi muito positivo, né? Que eles conseguiram realmente ter, através da música, ver que é tudo um reinício, então tem toda uma contextualização. Porém, eu estava preparada, já tinha domínio dessa técnica. Tá? Nós não podemos planejar de última hora e estar ali, não planejar, não, nós temos que ter o planejamento. Mas a partir do momento que vocês vão aplicando as técnicas, de uma forma geral, vocês vão pegando prática, porque a aplicação da técnica é uma habilidade e também é uma prática. Então, existe essa necessidade das duas situações. Eu posso ter muita prática, mas não ter a habilidade de identificar uma técnica para determinada situação, ok? Nós temos que ter as duas situações. Elaborar para o encontro mais ativo e produtivo. Facilitar o encontro entre pessoas que se conhecem pouco e quando o clima do grupo é muito frio e impessoal. Aí eu vou de encontro também com uma técnica que nós aplicamos no semestre retrasado, né? E última da dinâmica de grupo, e era uma turma de formandos. E eles se interagiam, mas não se interagiam. Era uma turma muito pequena, era um grupo pequeno que estavam precisando fazer essa disciplina. Nós tínhamos uns 20 em sala. E aí eu elaborei para finalização aplicar essa técnica de relaxamento, mas aí com um fechamento final. O fechamento no final, claro, é final. Aí, nesse momento, eu levei três músicas, tá? Eu levei uma música que é mais lenta, aquela música mais orquestrada, mais gostosa, mais zen. Depois eu levei uma que seria, como digo assim, uma música popular. E depois há uma muito mais agitada. Então, são três tipos de música diferentes. E aí, eles fizeram. No momento que a música terminava, eles se relaxavam, eles iam e desenhavam. Aí, colocava a segunda música, eles iam e desenhavam. A terceira música, a mesma coisa, eles iam e desenhavam logo na finalização da música. Na técnica de relaxamento, foi a que eles mais se identificaram e mais gostaram. Porque eles falam assim, olha, nós estamos na ansiedade da finalização de semestre, e isso trouxe, parece que a gente sentiu um pouco mais de paz, né? E os próprios colegas depois dividiram os desenhos, explicando para a sala os desenhos que eles fizeram e o significado de cada desenho. Foi uma técnica muito legal, mas o que eles pegaram bastante, essa pode ser de integração, mas o que pegou muito foi a de relaxamento, daquela música, que às vezes a gente fala, mas eu não vou ouvir essa música agora, né? Mas é uma música que ela veio e trouxe, que foi dada essa devolutiva, que o que trouxe mais benefícios para eles foi a técnica de relaxamento, a música que traz ao relaxamento. Devem ser usadas quando o grupo está cansado, olha lá, e necessita retomar uma atividade ou encerramento de uma atividade. Então, eu sempre pego o encerramento, eu gosto muito do encerramento. No início, aí vai depender sempre, gente, de coordenador e facilitador, sempre vai depender de quem está conduzindo. Se é no início, porque cada um vai conhecer o seu grupo. Mesmo que eu precise utilizar a técnica de relaxamento, dificilmente você usa de um grupo que vai ser em um dia, tá? A gente fala assim, que é aquele dia só, um encontro. Dificilmente a gente aplica a técnica de relaxamento, nada impede. E a técnica de capacitação,
amplia a capacidade de escutar e observar, faz com que as pessoas possam refletir acerca de suas atitudes, de como se comportam em relação às pessoas, geralmente são as mais demoradas. Esse daqui, ele vem bem de encontro com o CAV. Essa tem capacitação, o que é capacitar? É capacitar o indivíduo para levar a reflexão daquele momento anterior e que ele vai fazer o quê? Vai refletir acerca... Aqui faltou assim, ó, as pessoas. A técnica de capacitação, quando começa a ter o fechamento, né? Quando começa a ter o fechamento, dela, existe pessoas que falam assim, participantes falam assim, mas eu poderia ter dado mais de mim. Mas por que você não deu mais de você? O que faltou? O que você poderia ter feito? Né? Então, eu levo, né, nesse momento, levando para que ele reflita sobre as suas atitudes, até a forma que ele se, entre aspas, se reprime para participar junto do contexto de grupo. É uma técnica muito legal. Terminamos agora, e nós vamos dar agora o comecinho de uma atividade de outros conteúdos que vem de encontro com a observação em relação aos grupos, tá? Vamos falar um pouquinho do grupo de autoajuda. E dentro do grupo de autoajuda, nós temos que entender o que é anedonia. Alguém já ouviu falar sobre anedonia? Hein? Eu não. Eu não. Eu nunca. Nunca. Não. Também não. Mas aí vocês já conviveram com alguém que tem, né, que é a pessoa anedônica, a gente fala. É a dificuldade ou incapacidade de uma pessoa em sentir prazer ou se motivar a realizar atividades que antes eram prazerosas. Nessa anedonia, vou botar aqui, essa anedonia são aqueles indivíduos que eles não conseguem ver prazer em nada na vida. Então, você fala assim, olha, o dia, a noite está tão linda, né, ó, a noite está tão linda, vamos lá, estão pegando o outono. Mas onde está lindo? Eu não vejo, sabe? Para mim tá a mesma coisa. Nossa, boa noite, né? Bom descanso. Nossa, eu tenho que chegar em casa e fazer um mundo de coisa ainda. Então, a pessoa, ela não consegue identificar nada de bom na vida dela. São indivíduos que eles estão caminhando por uma depressão. Por isso que eles veem o mundo dessa forma. Nada para eles dá prazer. Aqui fala, olha, a anedonia mora numa charneca no meio do nada. Ele se vê muito sozinho, ele se sente sozinho. Por mais que ele esteja junto com pessoas, ele acredita que o problema dele, ninguém se importa. Só eu mesmo tenho que resolver. Todos os dias ele precisa atravessar um deserto no meio do outro nada. Para ele chegar na atividade da faculdade, ou na atividade do trabalho, ou até ir um aniversário, para ele é muito sofrimento, é muito cansativo. Porque ele não consegue ver prazer em viver, em nenhuma situação. E para chegar ao seu trabalho, uma geleira no final do nada. Então, aqui, essa figura, ela representa bem quando existe a anedonia. Lembrando que ninguém tem a anedonia porque quer. Aí já existe um caminho para a depressão, ok? Olha aqui, ó, as pessoas muitas vezes relatando que a vida perdeu o sabor. Adoro essa frase aqui. O que não consegue vibrar com mais nada, porque ela não vê prazer em situação nenhuma e nem mesmo a convivência com as pessoas a qual ela estava acostumada, né, a ter felicidade, a encontrar o prazer, a gente fala. Gente, agora nós vamos falar do adicto. E adicto? Elisane, tá aí? Aline? É o viciado. É o que, Aline? É pessoa que tem vício. Exatamente, Aline, é a pessoa que tem vício. Eu deixei esse link aqui para vocês assistirem, tá? É muito legal esse filminho. Ele é um filminho que aí ele tem também uma história do porquê. Aqui é a declaração do pai,
que nosso filho mais velho morreu de uma overdose acidental de heroína, fentanil, no 22º aniversário, em dezembro de 2015. Ele teria 31 anos hoje, né? 27, 28. Nossa família produziu esse vídeo para ajudar os adolescentes e suas famílias a evitar o doloroso caminho do vício, que é o adicto. Então, aquele indivíduo que é um adicto, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E o que pode se trabalhar com adicto. E como adicto também, ele vê a vida. Parabéns, Aline, é realmente isso, é aquele indivíduo que ele tem um vício. Existe o vício lícito e ilícito. Qual é a diferença entre o lícito e ilícito? Do vício lícito e do ilícito, ou das drogas lícitas e ilícitas. Qual é a diferença? Lícito seria um cigarro normal, o álcool, às vezes medicamento. Exatamente, que a sociedade, ilícito, né, que não existe lei que proíbe o seu uso. Exatamente. E o ilícito é o contrário, né? O ilícito é o contrário. Então, quando a gente fala adicto, não necessariamente é por drogas ilícitas, tá? Aquelas que são proibidas. Cadê? Sentindo falta sua, hein, Pedro? Espera um pouquinho. Cadê? Então, alguns elementos, né, que surgem na adicção e que são capazes de despersonificar o adicto. Então, que ele acaba gerando uma despersonificação desse indivíduo que ele é considerado um adicto. Nós vamos falar de cada uma delas, que é o autoisolamento. Eu gostaria que vocês começassem a observar, a refletir, né? Se vocês conhecem indivíduos que realmente têm esse tipo de comportamento. Todos nós convivemos com adictos, todos nós, de alguma forma, convivemos com adicto. E, às vezes, passa despercebido que ele apresenta esses tipos de situações que venham a despersonificá-lo. O autoisolamento, a dissociação, o fator Coban, estreitamento de repertório e cegueira liberada. Então, nós vamos falar agora do autoisolamento. O autoisolamento, a adicção exige e pode ser tão intenso que a pessoa fica completamente dissociada da realidade. Que nós vamos falar da dissociação mais para frente. Mas a dissociada, ela quer dizer, ela fica desconexa com o meio, né, a qual ela vive. Ele acaba se auto-isolando quando existe um uso excessivo do adicto, principalmente em aquelas drogas ilícitas. Pode ser físico ou psicológico, e é comum nos casos mais graves, como eu disse, da adicção. O uso de drogas ilícitas ocorre de forma isolada, procuram se isolar, na verdade, né? Em quarto de hotel, em algum cômodo da casa, em casas abandonadas, ou até em terrenos baldios, porque como é proibido algumas drogas, né, os indivíduos a utilizam, fazem uso dela, ele acaba procurando meios que ele possa utilizar sozinho, em situações, em locais que não vai ser observado e não vai ser interrompido e não vai ser acusado. Viver nessas condições durante vários anos pode ter como resultado, né, uma pessoa que perdeu sua própria identidade, porque ele tem medo
da descoberta, ele tem consciência do erro que ele está fazendo, porém, é um vício. Então, ele não consegue se libertar desse vício. Cita muito quando fala do adicto, do AA, viu? Fala bastante do grupo AA. E a dissociação, como eu disse, né? Ela tem uma desconexão entre a pessoa adicta e a sua realidade físico-psicológica. Então, aqueles que são usuários frequentes, principalmente dessas drogas ilícitas, eles acabam tendo uma desconexão com a sua realidade. Aí nós vamos falar um pouquinho do alcoolista, né? Por exemplo, o alcoolista, eu me lembro até que em um dos grupos que a gente fazia do Amor Exigente, que eu participava, eu era voluntária, e eu me lembro que o médico, né, um psiquiatra que foi fazer uma palestra, ele até comentou assim com o grupo, era um grupo era grande, foi palestra aberta, né? E aí ele falava assim, sabe quando as pessoas, você está realmente dependendo da bebida? Quando tem um aniversário e não serve bebida alcoólica, você não se interessa em ir. Quando tem encontros de família que não oferece bebida alcoólica, você não se interessa em ir. Ou quando você chega em uma casa, eu não me esqueço, e que eles não fazem uso de bebida alcoólica, né? Mas tem uma cerveja ali para você. Então, cerveja que eu falo assim é bebida, tá? Ele citou cerveja, mas é bebida, de uma forma geral. Então, você vê que o indivíduo, ele acaba realmente desconectando do convívio de uma forma geral. E ele não percebe isso. Por quê? Porque faz parte do vício a qual ele tem. Eu estou falando do alcoolismo, né? Você imagina que é uma droga, infelizmente, ilícita. Mas e aquelas drogas ilícitas? A desconexão do adicto é bem maior. Em casos mais graves, a dissociação, ela pode gerar comorbidade como transtornos ou esquizofrenia. Comorbidade é quando ele tem dois tipos, né, de características de doenças. Então, ele pode trazer o transtorno de personalidade, pode desencadear a esquizofrenia. Vocês vão começar a fazer estágio ainda. Quando vocês começarem a fazer estágio, vocês vão ter que ver a psicopatologia, né? Vocês vão ver várias situações que vocês vão identificar o transtorno da personalidade, esquizofrenia, vocês vão estudar e vocês vão lembrar do adicto, porque ele pode ser realmente, gerar essas comorbidades. São também frutos dessas situações os surtos psicóticos, mania de perseguição, alucinação, delírio, é comum. Principalmente quando a gente fala que ele está, né, na fase, esqueci o nome. Como que fala aquela fase, gente? Quando ele não está fazendo o uso? Hein? Quem está aqui? Tô tentando lembrar. Abstinência? Abstinência. Isso, perfeito. Principalmente quando ele está em abstinência, e é sério, né? Você acaba tendo essas situações. Por isso que muitos, quando internam em clínicas, pedem que a família fique um tempo sem vir, porque existe as normas, as regras dessas clínicas que trabalham com esses grupos, né? Porque o sofrimento dele é grande quando ele está em processo de abstinência, e ele pode desencadear essas alucinações nesse período, delírios também. Eu já vivenciei isso aí em uma clínica, eu fiquei bastante assustada, principalmente com os delírios que desencadeia. Nada mais eficaz para a perda de identidade do que uma dissociação comorbida, né? Com certeza. E aí nós temos a outra, que é o fator Coban. Coban, representa muito bem a ideia da perda da identidade. Essa forma da Coban, fala assim, a forma de pensar, sentir e agir é usada para designar aqueles que perderam sua própria identidade. Então, nesta fase, ele tem um baixo, olha lá, ó, limiar de crítica. Então, se você faz uma crítica para ele, se for uma crítica, né, construtiva, ele vai achar que é o fim do mundo, porque você está sugerindo alguma mudança, né? E se for uma crítica destrutiva, a mesma coisa. Ele não consegue suportar críticas de maneira muito racional, e levam tudo para o lado pessoal. Então, eu vejo aqui, né, a Angélica, e a Angélica me fala para mim assim, Claudineia, eu acredito que você fala muito alto, diminui um pouco o tom da sua voz. Se eu tiver esse fator Coban,
eu vou achar que aquilo é demais, gente. Ela tá falando mal da minha voz, então eu não vou levar que é uma crítica construtiva para melhorar a minha comunicação. Eu levo que realmente tá vendo eu como Claudineia que falo alto. Então, eu acabo até evitando a convivência com a Angélica. É só um exemplo, viu, Angélica, se você tiver aí. A perda de identidade faz com que eles se sintam afetados diretamente pelas menores críticas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, então aqui no fator Cobain, ele também é o mesmo jeito que ele, da mesma situação, no mesmo momento que se você faz uma crítica construtiva ou para correção, para melhoria mesmo, ele vai levar pelo lado negativo e vai se sentir assim, pior de todos. Ele pode levar também pela aquela situação, se você falar, nossa, Claudineia, mas você fala bem, né? Você tem uma voz boa. Eu vou levar achando que a minha voz é a melhor que todas. Então, ele não tem o limiar lá da crítica, seja ela assim para um elogio, eu vou se sentir o melhor. E se for também alguma situação para melhoria, ou até que não ficou bem, ele vai levar para o pior, sempre levando para o lado pessoal. E o Professora, estreitamento... Pode falar. E esse fator Cobain, ele se encaixa em algum transtorno ou não? Do adicto, ele pode ser, por exemplo, aquele de perseguição. A esquizofrenia, ela tem um pouco isso também, né? Ela tem. Mas da leitura que eu fiz, eles não colocaram nada sobre transtorno. Nada. Nada. Eu não posso, como eu não sou de clínica, eu não posso falar, olha, ele entra no transtorno X, né? Porque aí vai falta de conhecimento meu. Mas ele provavelmente, ele vai entrar naquele da personalidade, da esquizofrenia, ele provavelmente vai entrar nesses dois, é bem dizer certeza. Tá? Entendi. Tá, obrigada, professora. O estreitamento de repertório. O adicto, ele fica imerso na drogadição por longos anos, de modo que passa a acreditar que o mundo todo gira em torno da sua adicção. Então, novamente, ele não consegue enxergar o meio à sua volta. Ele acha que tudo faz parte, né, da droga, da adicção, da situação que ele vive, né? Os seus amigos, olha o que ele procura, são adictos. Seus pensamentos são condizentes a quem deseja usar droga. Então, os pensamentos dele vêm sempre de acordo com a droga a qual ele faz uso. Sua vida gira em torno de adicção. Suas ações são direcionadas apenas para o universo do adicto. Aí eu venho aqui, ó. Tem um VC aqui entrando, não sei nem quem é. Aqui, olha, por exemplo, vamos falar do cigarro. Se é um indivíduo que fuma bastante, se ele vai para um lugar, ele primeiro, assim que ele chega, ele já começa a querer visualizar qual o local, se tem algum local para que ele possa fumar, né? Então, ó, eu estou fazendo do vício que é lícito e que muitos têm, mas que não percebe, ok? Se os pensamentos são condizentes a quem deseja usar a droga, o cigarro. Então, o pensamento dele, ele chega no lugar, onde será que eu posso fumar? Aí, se alguém que está acostumado a beber, será onde que tem algum lugar para beber? Ou um bar, ou alguma situação que facilite para que ele faça esse uso. Sua vida gira em torno disso. Então, se ele tem algum colega que critique, né, o seu uso excessivo por longos anos, ele vai se afastar, porque ele não aceita que fale. Eu falo isso, nós falamos, de acordo dentro desse contexto, nós falamos de álcool, de cigarro, que são drogas, remédios são drogas, tá? Além de tudo isso, a gente fala também de drogas ilícitas, né? Então, você fala assim, ó, meus amigos são adictos. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade de encontrar a droga, eles fazendo uso também. E a cegueira deliberada se manifesta na vontade intencional ou inconsciente de não ver todos os problemas e erros gerados pela essa adicção. Então, vocês viram que todas a despersonificação do adicto, essa última é que fecha mesmo, se manifesta na vontade intencional ou inconsciente de não ver os problemas e os erros gerados pela adicção. Ele vai contra os valores dele mesmo, contra os princípios, contra as suas próprias crenças. Ele vai. Por quê? Porque ele está
com o domínio do vício. A família e o próprio adicto viram as costas para o problema de adicção durante longos anos, de modo que quando resolvem agir e tomarem as rédeas para resolverem a situação, o desastre já está consolidado. Alguém já ouviu falar o termo codependente? Acho que eu falei com vocês já sobre esse termo. Alguém já ouviu? Sim. Sim? Sim. O que seria, Aline, a codependência? Elizabeth, Aline? Não sei explicar direito, mas assim, a pessoa tem um dependente na família, mas de certa forma ela também precisa daquilo, de ter alguém para cuidar, digamos assim. Eu não sei se seria esse o termo. Mais ou menos. Elizabeth? Você ia falar alguma coisa? Seria isso que eu ia dizer também. Ok. Então, o que vem a ser a codependência? Exatamente, é mais ou menos. Eu tenho um adicto em casa, né? Porém, eu fico sempre dependendo de que hora que ele vai chegar, como ele vai chegar. Na verdade, acabo me fazendo parte do contexto do adicto, dos comportamentos que ele tem. Eu sinto insegurança, se eu deixá-lo nervoso, ele vai fazer uso. Então, eu fico codependente. As minhas emoções, os meus comportamentos, principalmente de familiares, eles acabam dependendo daquele adicto, daquele vício, daquele familiar. A gente vê muito isso em pais e filhos, muito. Não quero nem dar um exemplo meu, credo. Vamos lá, vou dar outro exemplo. Uma situação de uma família, que o filho é dependente de droga, né? E aí ele chega, às vezes, quando ele chega nervoso, ele quebra, ele xinga, ele faz, que a gente ouve muito isso na mídia. E muitos presenciam até, né? E aí a família, ela fica dependente. Por quê? Porque ela fica pensando, como será que ele vai chegar? Ela já começa a ficar tensa antes mesmo de acontecer. Então, ela é codependente. É mais ou menos isso, viu, Aline? Você viu? A diferença é que a família, ela acaba fazendo participando desse contexto de sofrimento de droga mesmo. A minha felicidade vai depender da como meu filho vai chegar. Na codependência, nesse grupo que eu fazia de amor exigente, ele até falava que isso a maioria das famílias tem quando vivem com pessoas que são usuários de droga. A maioria tem. Porque são pessoas, são indivíduos que a gente ama, que faz parte do nosso contexto familiar, né? E quem quer um filho, né, que faça o uso de determinada droga, que chegue, quebre tudo, até acabe roubando coisas de casa para comprar a droga, ninguém quer. Então, a família acaba protegendo esse adicto e automaticamente ela se torna codependente, que é isso que ele fala. A família e o próprio adicto viram as costas para o problema, porque ela não vê o problema. Ela acha que vai passar a família. Da adicção durante longos anos, aí faltou uma vírgula, de modo que quando resolvem agir e tomarem as rédeas para resolverem a situação, o desastre já está consolidado. Aí o adicto já bateu no pai, ou já bateu na mãe, ou já matou um, ou já matou outro, ou até ele sofre uma overdose, né? E aquele filminho que eu deixei lá na frente, para vocês, que é o link, né? Que é o relato da família, é a família do adicto. Então, ele está fechado junto da cegueira deliberada. Eles não enxergaram a forma que o filho estava. E é a codependência. Isso a gente considera como codependência. É lindo, né? Oi, é lindo e triste ao mesmo tempo. Você tá falando sobre isso e eu tô enxergando o meu pai, sabe? Ele sempre bebeu desde quando eu nasci. E aconteceu exatamente isso mesmo. A família tentou ajudar de muitas formas, muitas vezes, e ele sempre negou e falando que ia voltar, no caso dele, a bebida, sabe? E ele se afastou até mesmo de mim. Hoje a gente não tem esse contato, bem difícil quando eu encontro ele. E ficou nisso. A mãe dele cuida dele como uma criança, porque ele não sabe se virar sozinho e acabou assim, sabe? Todo mundo meio que abandonou, porque tentou ajudar, e ele nunca se valorizou assim mesmo, né? Não quis mudar. Então, é exatamente isso mesmo que a senhora tá falando, né? No caso da bebida. Muito difícil, bem complicado para a família mesmo, até pra gente, né? Mas, infelizmente, é um caminho que ele escolheu, né?
Isadora, muito legal o seu depoimento. E você sabe por quê, Isadora? Porque o pior vício para o desastre familiar é o álcool. É o álcool, exatamente. Porque a droga ilícita, ela começa a ser usada, a gente fala assim, por causa do cigarro, não é através do álcool. É através do álcool. O álcool é o pior que ele destrói famílias mesmo. Só que ele, Isadora, ele é uma pessoa doente, não é que ele não quis, ele é doente. Sim. Ele é doente. Ele Né? deixou de trabalhar, deixou de fazer muitas coisas que ele fazia antes por causa da bebida. Era um homem trabalhador, tudo, né? Aí quando eu nasci, tudo deu uma reviravolta e mudou tudo na cabeça dele. Hoje, coitado, né? Tem muita dó, mas infelizmente eu não sei o que fazer mais. E nem a família. Sabe por quê? Isadora, porque quem tem que querer, em relação aos adictos, quem tem que querer mudar são eles. Eles é que tem que querer mudar, tá? Só eles. Legal. Você sabe, Isadora, que se eu perguntar para todos aqui, nós estamos em 21 alunos, com certeza, eu acredito que pelo menos a maioria deve ter vivenciado isso ou até presenciado situações como que você falou. Porque, torna a frisar, o vício do álcool é o vício que destrói muitas famílias. Muitas famílias. Sim, é muito triste. E o grupos de autoajuda, né? Aí, olha, falamos do adicto, aí nós vimos logo, olha que gostoso, o grupo de autoajuda. São pessoas portadoras de uma mesma categoria de necessidades, as quais, em linhas gerais, especialmente no campo da medicina. Então, ela tem algumas necessidades, esse grupo de autoajuda, né? E aí nós vamos falar quais podem ser esses grupos. Nós temos os grupos de adictos, como nós falamos, só que vocês vão ver que aqui não coloca, né? Obesos, fumantes, toxicômanos, alcoolistas, dentre outros. Adictos aqui seriam 2 pontos, tá? E aí, por quê, gente? O obeso. Por que a gente pode falar que o obeso, ele pode ser considerado, aqui é 2 pontos, tá? Adicto, 2 pontos. Pode ser considerado um adicto. Qual é o vício do obeso? É a compulsão alimentar, não é? Exatamente, a compulsão alimentar é um vício. A gente morre de dó porque ele come, mas ele quer realmente suprir uma necessidade que ele tem. Nós não podemos esquecer, gente, que todas essas situações, elas, olha, obesos, fumantes, toxicômanos, alcoolistas, dentre outros, elas têm um fator emocional, psicológico envolvido para que eles sejam dessa forma, tá? Não somos só, ele precisa emagrecer, mas só come, foge do controle dele, Tem alguns obesos que às vezes está tendo muita procura, viu, gente, para vocês que são estudantes, de psicólogos com experiência para pacientes de cirurgia bariátrica, está tendo muita procura. Porque tanto os obesos, a gente fala assim, os fumantes têm que passar por um grupo, os alcoolistas, os que utilizam as drogas ilícitas, que é o toxicômanos, precisam. Não, o obeso também precisa. O obeso, antes de fazer, se ele optar fazer a cirurgia bariátrica, que é redução de estômago, ele precisa fazer terapia antes de fazer essa cirurgia. Ele tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente, para fazer, porque existe todo o contexto da ligação com o nosso cérebro, né? E com a vontade de fumar, de comer. Então, eles precisam fazer. Tanto que muitos, antes de fazer, a maioria, eles solicitam os médicos que antes tem que ter uma liberação da terapia para que ele faça realmente essa cirurgia. Cuidados primários da saúde, né? Os autores classificam que são programas preventivos, diabéticos, hipertensos, dentre outros. Aí a gente fala dos diabéticos, a gente fala também dos fumantes, dos alcoolistas. E aqui, cuidados primários da saúde. O que eu fico muito triste é quando está ligado com a nossa saúde, nós esperamos que o próprio governo, né, como os responsáveis pela saúde, o Ministério da Saúde, ele faça programas preventivos. Com certeza, seria muito bom. Mas aquilo que eu falei para a Isadora, o principal, o responsável pela mudança em você é você mesmo, tá? Então, os programas preventivos da saúde são muito importantes. Porém, tem que existir um trabalho nessa prevenção da atuação do psicólogo.
Porque se você desenvolver programas primários da saúde, preventivos, só com orientação, cartilhinha, e não tem o trabalho efetivo do psicólogo, vai ser preventivo para determinar poucos indivíduos. O psicólogo, ele deve estar inserido dentro desses trabalhos, principalmente a gente fala, né, da saúde pública, da saúde coletiva. Reabilitação ele é feito. Então, estamos lá também, né? Infartados, espancados, colostomizados, dentre outros. O que é colostomizado, gente? Vamos ver. Cadê o povo? Pedro. Alguém já ouviu falar de bolsa de colostomia? Professor, é aquela bolsinha que fica do lado da barriga para fazer fezes, não é? Exatamente. Então, colostomizados, eles precisam também de autoajuda. Tem grupos também de reabilitação, para ele aprender como cuidar, aceitar também. Então, o colostomizados, eles tiram o intestino e do ladinho fica uma bolsinha de colostomia que ela é trocada, né? E as fezes, ele consome comida e as fezes, ela é liberada dentro dessa bolsinha. Nós temos as pessoas espancadas, infartadas, e que deixa a reabilitação, a gente observa que ela acaba não sendo só relacionada novamente à parte física, mas à parte realmente psicológica e emocional desses indivíduos. A sobrevivência social, os estigmatizados, como os homossexuais, defeituosos físicos, entre outros. Como que nós vimos o social? O que está acontecendo atualmente, que está assim, que você observou que existe um preconceito muito grande ainda dentro do mundo? O que a gente teve um acontecimento nesses últimos dias? O que nós observamos? Que matou um cara negro, né? Isso, exatamente, Isadora. Preconceito Isadora, deixa eu perguntar quantos alunos estão aqui. Peraí, Elisane, Aline, Ana Paula. Eu. Aline aqui. Faz favor para mim. Ana Paula aqui. Quem estiver me ouvindo, põe a mãozinha aí fazendo favor. Ok. Põe a mãozinha? Perfeito. Nem sabia. Ok, obrigada, viu, gente? Nós estamos apenas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 alunos em sala, assistindo com 22 em sala. Vamos lá. Um interesse, uma aula muito importante. Olha, estamos falando não só a gente fala de dinâmica. O contexto, para você, torna a reforçar. Para nós trabalharmos com grupos, nós temos que ter todo esse conhecimento que nós estamos passando agora. Todo. Não adianta ser simplesmente, eu sou psicólogo e saio sendo psicóloga. Esses conhecimentos são muito importantes. Então, vamos lá. Cuidado, e fiquem com a mãozinha, tá? Fazendo favor. As pessoas, então, aí, a Isadora falou uma coisa que é bem claro, olha, a sobrevivência social. Hoje, o que a gente fala de responsabilidade social, sobrevivência social, direito, né, os direitos humanos do negro. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. E esse policial, ele já tinha 18 reclamações pela forma dele ser. E agora precisou esta, que levou o negro a óbito, realmente veio a falecer. E aí, se vocês forem ler a história do negro, ele teve realmente preso há um tempo, porém, esse negro, ele, depois que ele saiu, né, recebeu a liberdade, ele passou a conviver socialmente, ele trabalhava, e parece-me que de garçom, e ele era uma pessoa muito simpática. Então, essa sobrevivência social, estigmizados, como os homossexuais, olha, o próprio nome, defeituosos físicos, não existe defeito, ele é deficiente físico, né? Dentre outros. E aqui, a gente fala da raça, né? Dá para se ver como exemplo, realmente, esse negro. Quem não está sabendo desse negro, tenta ler para vocês verem, viu? Ok, Eduardo. Ele está falando comigo aqui, eu estou falando com ele aí.
Então, aí tem o suporte, né, que dá cronicidade física ou psíquica em pacientes terminais, dentre outros, que aí vem de encontro quem assistiu a Maria Celeste, que ela falou um pouquinho desses terminais, nesse momento que nós estamos de afastamento social, né? Aqueles que precisam de estar juntos realmente. Então, esse suporte, ele fala assim, da cronicidade física ou psíquica de pacientes terminais. Então, são pacientes que você acaba dando suporte, sendo um grupo de autoajuda, para que se torne mais tranquilo, né? Aquele momento a qual esse paciente, no caso, está passando. E problemas sexuais ou conjugais. Então, existe também grupos de autoajuda, aquelas pessoas que são viciadas no sexo, né? Ninfomaníacas, a gente fala, que é considerado também um problema, e também alguns problemas conjugais. Existem grupos das mulheres mal amadas, dos homens mal amados, existem grupos que é considerado grupo de autoajuda. Mulheres que realmente aceitam a infidelidade do marido com muita facilidade, e com isso, se isso não está fazendo mal para ela, tudo bem. Mas se ela aceita, porém faz mal para ela, existem grupos de ajuda relacionado a esse fator. A motivação. Quando a pessoa fala, é falar de organizacional. Não. Nós vamos começar a falar de um fator que tem muito a ver dentro do grupo. Para eu ser um facilitador, eu tenho que ser motivador. Eu tenho que ter o fator motivação muito forte dentro de mim. Porque os participantes, os indivíduos, os pacientes que participarem do grupo, ele tem que me sentir motivado para que ele se sinta bem recebido, ele se sinta pertence dentro desse grupo. Se eu for eu conduzir um grupo, eu for um facilitador, ou for um coordenador, e eu não tiver uma motivação, não liderar pelo exemplo, nós vamos falar um pouquinho de liderança também, dificilmente eu vou conseguir a condução de um grupo. Então, a motivação é um conceito muito importante para a psicologia e que influencia a nossa relação com a gente mesmo e com os outros. Então, a motivação, a gente fala, ela é intrínseca. Ela depende de indivíduo para indivíduo. Então, quando eu falo assim, a Claudineia é uma coordenadora de grupo, ela é muito desmotivada, ela é muito parada. Aí eu pego lá, que a Eliana entrou agora, e falo assim, Eliana, não, eu vou com a Eliana, que a Eliana ela é mais dinâmica, ela é mais motivada, ela parece que olha lá, ela leva o grupo mais para cima. Então, olha como o contexto, né, a gente fala, o fator motivacional, ele faz muito bem e faz um diferencial dentro do contexto grupal. É um produto dos nossos pensamentos, expectativas e objetivos e orienta o comportamento humano e o desempenho do indivíduo. Então, se aquele indivíduo ele está participando do grupo, ele não se sente pertencente a esse grupo, ele não se sente motivado para participar dos encontros, a tendência desse rapaz ou desta moça, não importa o que seja, é ele se afastar. Ele vai se afastar do grupo. Ele vai acabar abandonando, se for encontros terapêuticos, ele vai acabar abandonando os encontros terapêuticos, né? Porque ele precisa estar motivado para que ele esteja aberto para as mudanças, né? E aberto e consciente e precisando realmente dessas mudanças. Se ele se sentir desmotivado, não sentir pertencente, né, deste grupo, ele acaba ele se auto-exclui do grupo. Então, Maslow, a pirâmide de Maslow, vocês devem ter visto já. Alguém já conhece a pirâmide de Maslow? Sim. Legal. Vocês já viram, né? Então, a pirâmide de Maslow, essa teoria é a mais utilizada e a mais, assim, levada como teoria mesmo na prática. E ele pesquisou essas necessidades, Maslow, e as colocou em uma hierarquia. E ele sugere, dentro de um grupo de uma forma geral, que para as necessidades de alto nível serem satisfeitas, que são as necessidades secundárias, as necessidades básicas, que são as primárias, elas devem ser sanadas primeiro. Então, vocês devem ter visto isso aqui, ó. Ok? Vamos ver. Então, como que nós podemos entender? Essas duas primeiras, que é a de fisiológica e de segurança, elas são consideradas necessidades primárias.
Quando eu vejo a social, a de estima e realização pessoal, ela é considerada secundária. Qual é a diferença entre primária e secundária? A primária, qualquer animal racional ou irracional, ele tem. Quem tem cachorrinho em casa, quem tem gatinho, que eu tenho agora 2 gatinhos, tem gato em casa, qualquer animal, ele vai ter as mesmas necessidades que nós, porque nós somos racionais. Já as necessidades secundárias, existe realmente a necessidade de elaboração, de reflexão, de uma preparação. E isso que diferencia. Então, nós temos a necessidade primária, nós temos a fisiológica. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase. Homeostase, sabe o que é homeostase? É a noção de perigo, tá? E aqui fala alguma coisa que eu não consigo ler agora. Então, esse daqui são as necessidades fisiológicas. Todos animais racionais e irracionais têm. Uma vez a necessidade fisiológica suprida, eu vou para a necessidade de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos de moralidade, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Mas aí eu falo aqui também da necessidade da segurança de um emprego, fala ali, de uma casa, pelo menos um local para você morar, transporte de locomoção, porque hoje tudo é muito longe, se eu trabalho longe, eu preciso. Isso são necessidades de segurança, ok? Então, uma vez que se eu estou respirando bem, estou sem fome, não estou com sede, o sexo está em ordem, não estou com sono e não estou tendo perigo, eu vou para a segurança. Então, supridas as necessidades fisiológicas, eu parto para a segurança. Essas duas supridas, aí elas vão para a secundária. Só que a secundária, ela vai depender de pessoa para pessoa, ela pode depender de cultura para cultura, de região para região, de casa, de família para família, até mesmo de estado, de região. Vamos lá. A social, que a gente fala muito de amor e relacionamento, né? É a amizade, a família, a intimidade sexual, é o social, é a convivência que você tem com as pessoas. Isso é o social. A estima é a autoestima. Como que eu me vejo? Eu me aceito? Eu sou contente, feliz como eu sou? A confiança que você tem, as conquistas que você adquiriu, respeito dos outros, respeito aos outros. Qual é a diferença? Eu respeito o outro, mas sou respeitada também. Na estima, eu tendo tudo já superado, eu vou para a realização pessoal. Que aí, ó, é a moralidade, a criatividade, espontaneidade, soluções de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos, mas ele está ligado à nossa situação de conquista também. Quando eu falo a conquista de estima, eu conquistei, eu sou feliz porque eu estou conquistando alguma situação. A realização pessoal é quando eu comecei a estudar, isso é uma estima, tá? A realização pessoal vai ser quando vocês se formarem. Aí, quando você se formar, você fala assim, agora eu vou fazer o quê, hein? Eu tenho que fazer uma supervisão em psicologia, eu tenho que fazer uma pós-graduação, que é uma especialização, eu vou dar continuidade? Olha, você já está pensando de uma forma que você vai voltar aqui na fisiologia de novo, e assim sucessivamente, tá? Ele é um círculo, é constante, é um ciclo, a gente fala, ele é constante. Porém, quando eu falo que muda de região para região, se você for em outro estado aqui no Brasil, às vezes o social, que é amor, relacionamento, ele vai no lugar de estima e o de estima vai no lugar de social. Ele pode fazer essa mudança, tá? O realização pessoal, ele normalmente continua ali. Eu tenho que adquirir a minha realização, eu tenho que adquirir a minha conquista para que eu possa começar tudo de novo. Exemplo. Se eu tenho um grupo, eu estou fazendo parte de um grupo terapêutico, e esse grupo terapêutico, o coordenador falou que existe um outro grupo que também se discute com outro terapeuta, né, que trabalha uma outra situação. Eu chegando aqui, eu falo assim, nossa, assim que terminar esse grupo, eu vou querer participar daquele outro grupo. Percebe? Você já está procurando alguma realização a mais
e já fazendo o planejamento para que ele seja suprido. Supriu, você começa tudo de novo, ok? É assim que vocês tinham aprendido? Sim. Ok. Aí nós temos as necessidades básicas, que é o que eu falei para vocês já, depende muito de pessoa para pessoa. E aí ele fala também, né, só reforçando aqui, o sistema motivacional humano é altamente complexo, podendo ser concebido como um conjunto de condições pelas variações de intensidade, qualidade e direção do comportamento. Pode ser intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo. Então, é intrínseca. Eu quero muito, mas me será muito feliz se eu fizer uma viagem amanhã. É uma vontade intrínseca. De repente, ela realiza. Eu realizei a minha necessidade intrinsecamente e ela foi realizada e ela vai acontecer. E lembre-se sempre, gente, depende muito de indivíduo para indivíduo. Oh, não, isso aqui eu preciso, por isso que eu deixei ele por último, desculpa. Olha o que interfere a nossa motivação. A satisfação das necessidades na infância, de forma equilibrada, parece desenvolver mais tolerância à frustração e desenvolvimento da personalidade em que o indivíduo apresenta confiança básica e sentimentos de segurança psicológica, que são necessidades básicas nossas, necessidades primárias. Então, ele fala que as necessidades da nossa infância, quando ela é equilibrada, ela é respeitada, né, de acordo com o desenvolvimento, tanto físico, quanto emocional, quanto motor. A criança, quando ela se tornar um adulto, ou um jovem adulto, ela vai ter maior tolerância à frustração. Por isso que nós temos que entender de motivação, para entender como que determinado indivíduo do grupo, ele não lida bem com a frustração. E aí existe como que era o ambiente em casa, como era o ambiente com seus pais, como era a sua convivência dentro da escola, como era o seu convívio social, porque a criança, ela tem isso, né? Ela tem o seu convívio social, mesmo ela sabendo que o primeiro convívio social que ela tem com a família, ela vai para a escolinha. E a escolinha, ela faz amiguinhos. E com as amiguinhos, chega um dia, ela vai tomar lanche na casa de um, vê um amiguinho tomar na casa dela. E assim eles acabam tendo realmente um convívio social. Como é? E como ela vai lidar, né? Com as frustrações quando se tornar um jovem, um adulto. O ser humano tem como necessidade pertencer a um grupo. E quando a pessoa entra em um grupo, ela possui interesses. Mesmo objetivo que o grupo, mas ela traz aquilo que é seu, ela traz as suas características próprias, e manter o equilíbrio entre ambos, indivíduo e grupo, não é fácil, por isso que é importante nós termos uma habilidade, um vasto conhecimento, porque quando ele vem, ele sabe qual é o objetivo do grupo, porém, ele traz aquilo que é de interesse dele, aquilo que ele procura, é o que o motiva. Eu posso ter uma situação de estima que eu preciso trabalhar ali no grupo, mas tem outro que precisa. Então, por isso, da necessidade de conduzir esse grupo, ter um bom desenvolvimento, uma boa habilidade, um bom conhecimento, né? E nós vamos falar sobre a liderança. É muito importante para aqueles que pretendem ingressar na tarefa de coordenar grupos, pois deverá ter claro sobre como se torna um líder e quais aspectos estão relacionados à figura do líder. Olha lá. Freud, na liderança, sim. Ele fala que na obra dele, ele trata do grupo a partir de um parâmetro do papel do líder. E aí ele fala o quê? Que entender que um grupo segue o que é ditado pelo líder. Então, Freud já falava que o grupo, ele até deu um exemplo de igreja e exército. Você precisa acreditar no seu líder, ter a confiança do seu líder, para o quê? Para que você seja seguido. Então, o líder, quando a gente fala sempre, lidera pelo exemplo, nós temos que liderar pelo exemplo. Porém, nesta época, não era tanto pelo exemplo, tá? Hoje a gente fala que é uma liderança muito mais democrática, né? Mais permissiva, mas nessa época não era. Nessa época não era. Sem nem mesmo questioná-lo por subserviência, requer uma reflexão. O fato do grupo não conseguir existir e se manter sem a figura do líder. E aí, ele fala lá,
discorre que uma igreja e um exército são grupos artificiais, nós já vimos também. Isto é, certa força externa é empregada para impedi-los de desagregar-se e para evitar alterações em sua estrutura. Então, dentro da igreja, existe o pastor, existe o padre, existe uma figura que ela vem de encontro e ela tem a sua confiança, ela tem a confiança, né, das pessoas, dos indivíduos, para que eu confio no meu pastor, eu confio no padre, para que ela acabe se tornando realmente um líder daquele grupo. Mas nós temos o exército também não é diferente, ok? Figuras de líder, aí ele fala o Cristo e o comandante-chefe, né? Aí a gente fala aqui o Cristo, mas a gente fala também daqueles que estão responsáveis, né? Pela igreja. Representa o ícone que une o grupo e os mantém em harmonia em funcionamento. Então, quando você tem um lidera, por exemplo, você tem a confiança naqueles que estão, né? Que são líderes de um contexto, tanto que ele fala aqui, Freud, tanto de uma igreja quanto dentro de um exército, você consegue manter um grupo harmônico, unido, e mantém, de uma forma geral, a confiança deles em relação a você. E aí, segundo Minucci, ele já vem e já fala assim, ó, a liderança é exercida tanto ao nível da tarefa, quanto ao nível do socioemocional de um grupo. Por quê? Aí ele fala, porque a tarefa quanto ao nível emocional. O socioemocional é como aquele indivíduo, ele lida as suas emoções dentro do contexto social, dentro do contexto do grupo. E aí, ao nível da tarefa das atividades a qual ele tem que estar desenvolvendo ou desempenhando, ou executando. Então, admite-se que através do controle e da participação, existem 4 estilos de liderança, que são a diretiva ou autoritária, a de apoio, que eu chamo de democrática, a participativa e a orientada para a realização. Eu quero reforçar que nenhuma dessas, ela é a certa. O ideal, dentro de qualquer contexto, de qualquer área, o ideal é nós termos todas elas, somatório de todas elas. Por quê? Porque em cada situação, nós devemos desempenhar algum tipo de liderança. E nesses subtipos, né, Minucci destaca que talvez a mais relevante seja a capacidade que o líder tenha de mudar para adaptar-se, olha lá, e adequar a cada situação em que se estabeleça com seu subordinado. Então, vai ter situações que ele vai precisar ter mais energia, ele vai ter que ser mais incisivo, vai ter que ser um pouco mais enérgico, né? Vai chegar um momento que ele pode ser... Oi, bem. Pode, eu fiz meu TCC da pós sobre liderança situacional. Que aí o líder ele tem que se adaptar também, que é o que a senhora está falando, de acordo com a maturidade do liderado, ele vai se adaptar, ele vai adaptar o estilo de liderança de acordo com as pessoas com quem ele trabalha. Que é isso, né, que está aí no slide, de que cada situação em que se estabelece com o seu subordinado, porque tem gente que vai precisar de um pouco mais de autoridade, tem outros que vão precisar de um pouco mais de autonomia. Então, a liderança situacional, quando eu fiz a pós, ela trazia isso. Perfeito, Aline. É isso exatamente. Em cada situação. Aí, né, Aline, a gente vai pensar assim, né? Em casa a gente não é assim também, né? Quem já é mãe, acaba tendo, é um líder, porque em cada situação, às vezes, você tem que exigir um pouco mais do seu filho, às vezes você tem que ser mais... Então, nós, em muitos momentos, a gente passa por várias situações de liderança e a gente não percebe. Perfeito. E o líder autoritário diretivo, aí vamos começar a falar cada um deles. Ele exerce o poder mediante decisões tomadas sem consultar aos participantes, de modo a privilegiar seus interesses em detrimento aos de outrem. Ele quer dizer o quê? Então, que ele acaba sendo autoritário. Ele toma a decisão dele sem perguntar. Eu tenho que entender de liderança do grupo? Sim. Como? Nós estamos falando no nosso grupo, né? No contexto de teorias e técnicas de grupo, nós falamos que tem que existir o consenso, tem que existir realmente a divisão de papéis. E isso a gente fala, mas vai existir em algum momento no grupo
tanto terapêutico quanto operativo, que vai precisar do líder ser mais autoritário, ser mais diretivo, olha lá. Ele direcionar mais, porque o grupo está ficando perdido, que é o que a Aline falou. Se é um grupo que vai exigir mais atenção, se vamos falar daqueles grupos que nós vimos lá, os grupos de alcoolistas, ele vai precisar de mais direção. Então, esse líder, ele tem que ter, por muitos momentos, ser mais incisivo nas suas colocações, para que ele realmente coloque, né, a limitação no contexto. É um exemplo que eu dei do alcoolista, mas é exatamente como a Aline falou, vai depender do grupo o qual ele está fazendo parte como líder. Tem uns que vão pedir mais, tem uns que vão pedir menos, de acordo com cada situação. Nós temos a liderança de apoio, né? O líder mostra interesse, amizade, preocupa-se verdadeiramente com os liderados e procura aproximar-se de todos. Então, é um líder que nós falamos também que ele interage muito bem dentro do contexto. Então, ele, interesse e amizade, mas se ele ficar mostrando só amizade, interesse, vai chegar um momento que o grupo, ele vai se sentir desprotegido. Ele precisa de um líder mais forte. Nós temos a liderança participativa, o líder dialoga com os liderados, solicitando o uso de suas sugestões, mas é ele quem toma as decisões finais. Então, ele participa, porém a decisão final é minha, tá? Essa forma de liderança é complicada também, tanto como autoritária. Ele participa do fazer, ele traz todo mundo, mas a decisão final é a dele. Se ele não toma, a forma que ele for conduzir o grupo, se ele, de repente, falar que, então está decidido, vai ser essa forma. A forma dele falar na participativa, a assertividade da sua comunicação é que vai fazer com que ela seja participativa. Se ele utilizar uma comunicação que é uma comunicação que ela direciona para que a decisão realmente tenha sido dele, então vai ser dessa forma. Isso deixa um pouco de ser a participativa. Ele tem que levar a ideia, né, de que realmente existiu a participação de todos e a decisão final foi do consenso. Mas isso está mais ligado à democrática. Mas a participativa, ela pode levar também nessa direção. E nós estamos terminando. Nós temos também a liderança orientada, que é a realização focada no líder, como aquele que estabelece desafios pautados em seus objetivos e, além disso, demonstra confiança nos recursos que possui para alcançar bons resultados. Então, ele foca, né, em todos aqueles desafios de uma forma geral, mas ele acredita que ele tem os desafios, ele tem a confiança daquilo que ele precisa, ele vai ter para atingir o resultado. Quando a liderança é orientada, ela tem dois tipos de orientação. Nós temos o democrático e o autocrático. Eu tenho o orientado para as pessoas e eu tenho os orientados para a tarefa. Quando é o orientado para as pessoas, ele gosta do estilo, ele é considerado democrático, porque ele tem o perfil de liderar pessoas. Ele tem a facilidade, né, de direcionar pessoas. É liderança orientada para as pessoas, liderança orientada para as relações humanas, e a liderança é orientada para a consideração de uma forma geral. O autocrático, ele já é liderado para a tarefa. É estilo tarefa, liderança orientada para a tarefa, e liderança orientada para a produção, para a produtividade e liderança, e aqui é liderança orientada para... Não consigo enxergar. Mas é para a realização mesmo, para a efetivação da tarefa. O que nós podemos entender aqui? Que a liderança orientada, ela tem que ter essas duas visões, ela tem que ter esses dois estilos, tanto democrático quanto autocrático. O bom líder, de uma forma geral, ele tem que ter a liderança, gestão de pessoas e gestão de resultado, tá? Se eu tiver só gestão de pessoas, eu não vou ter foco em gestão de resultado. Se eu tiver só gestão de resultado, eu não vou ter foco de gestão de pessoas. Se nesse momento eu não vou atingir o resultado que eu espero com o grupo.
Se eu sei que eu tenho que aplicar uma técnica, essa técnica tem o seu objetivo e a sua forma de aplicação, eu estou orientado para a tarefa. Porém, se eu não tiver orientado qual é o grupo, qual é realmente a necessidade desse grupo, qual é o objetivo desse grupo da tarefa, eu tenho. Se eu não levar em consideração o grupo, eu não tenho gestão de pessoas. Tá? O mais importante são os dois. Eu não consigo ter essa liderança se eu não tiver a liderança orientada para pessoas e orientada para a tarefa. Como que eu vou levar isso dentro do grupo? Eu vou levar que quando eu vou aplicar uma técnica, eu tenho que conhecer os indivíduos, os participantes, qual é o histórico deles, qual é o maior interesse deles. Eu vou até dar um exemplo meu de organizacional, tá? Quando eu vou dar um curso, vou aplicar um curso, eu até peço a formação, a cidade, a empresa que trabalha, se está trabalhando, a empresa que trabalha. Normalmente eu monto o grupo antes do curso, eu monto o grupo, a gente já começa a conversar um pouco, porque eu estou me preparando, estou preparando o conteúdo baseado naquilo que aqueles indivíduos, aqueles participantes, eles vão esperar encontrar. Que aí vai de encontro com o que a Aline falou. Dependendo da situação, é que eu vou desenvolver uma tarefa, tá? É muito legal, gente. Então, todas as vezes, porque hoje nós estamos terminando o nosso conteúdo, ok? Todas as vezes que nós fizermos a aplicação de uma atividade, eu tenho que gostar de pessoas, ter habilidade com as pessoas, mas eu tenho que ter a habilidade também da técnica. A prática e a técnica, elas andam juntas. Tudo bem? Alguém tem dúvida?